nós dois, acho que a gente mede idade, porque na época que ele estava aprontando as coisas dele, eu também estava aprontando. E ali por volta de 83, 84, por aí, está vendo? A maioria dos meninos que estão aqui não tinham nascido. Aí, o Marcos, agora, ele é um professor da Universidade de São Paulo, dirige um programa de mestrado, doutorado, ministra esse programa lá na universidade, atua em várias outras iniciativas fora da universidade na América Latina, voltou recentemente do Equador, onde ele foi encontrar os índios da selva, lá daquela região da Amazônia. Mas nós viemos juntos, eu vim de lá de Minas, os nossos queridos que estão promovendo esse nosso encontro aqui, eles me botaram num voo de Belo Horizonte para São Paulo. Lá um carro me apanhou no aeroporto para a gente passar na universidade e pegar o professor Marcos. Qual não foi a minha surpresa? Quando nós nos encontramos, eu vi que a gente já tinha uma história legal de quase, sei lá, 20 e tantos anos de aprontação juntos. E mesmo quando a gente não está junto, tem alguma... como é que chama? Tem alguma cumplicidade. E quando estava pegando pesado aqui a ditadura no Brasil, o governo militar inventou mais uma sacanagem contra os índios, que era de fazer um decreto dizendo que os índios já estavam todos civilizados. Eu achei isso muito parecido com o filme do Woody Allen. O Woody Allen tem um filme que mostra uma guerrilha na América Central, e uma turma de guerrilheiros toma um país, uma república da América Central. E o carinha, que é o chefe da guerrilha, a hora que ele vai fazer a fala dele para o público, ele diz: olha, fica decidido o seguinte, a nossa língua é o sueco, e todo mundo que está usando roupa de baixo vai usar roupa de baixo em cima e roupa de cima embaixo. E o último decreto, tá, assina. Então, eu achei a paródia muito interessante, né? Porque você pega um lugar, você chega e fala, aqui vou mudar a vida de todo mundo fala sueco e tal. E, no nosso caso, um decreto ia fazer a gente falar sueco, né? Então, acabou, não tem mais índio, todo mundo, sei lá, sueco. Com essa sacanagem, o governo ia tomar todas as terras dos índios, iam dispor dessa terra, iam dar ela para esses caras plantar soja, fazer outras coisas, e, sei lá, os índios iam fazer fila em alguma favela do Brasil. Aí, nessa época horrorosa, começou uma campanha contra esse negócio da emancipação, que é chamado de emancipação. Olha que bonitinho. Emancipação. Aí o governo ia emancipar nós assim automaticamente, compulsoriamente, e teve uma campanha que juntou o pessoal das universidades. Naquela época, os sindicatos ainda, a maioria dos sindicatos ainda eram coisas decentes, ainda não era esse esquema de ganhar dinheiro, né? O sindicato tinha uma coisa mesmo. O sindicato era sindicato, gente. Não é essa coisa de hoje que sindicato virou umas corporações, junta 3 caras espertos, forma um sindicato e come todo mundo. Então, hoje, infelizmente, é isso. Se tiver algum sindicato que vocês conhecem por aí que presta, me apresenta, que eu gostaria de conhecer. Aí, o Marcos aparece, ele é músico, aparece com a turma dele, um coral afinadíssimo, junto com um camarada da Argentina chamado Martín Coplas, fazendo uma intervenção nessa cena toda do Brasil, do governo brasileiro querendo emancipar os índios, fazendo o que naquela época tinha todo sentido, uma missa da terra sem males, que tinha o Dom Pedro Casaldáliga fazendo a agitação no fronte, um camarada, um poeta chamado Pedro Terra, fazendo os textos. Esse nosso amigo da Argentina,
vindo diretamente de Los Hermanos, fazendo as canções, muito em cima da coisa da América Latina, né? Tocando quenha, que chama? Quena, charango. Então, com vocês, são camaradas que sabem muita coisa sobre música, esse negócio todo. Bom dia a todos e todas. Para mim, eu já tinha dito isso para a Luana, quando a gente se cruzou na faculdade falando sobre o evento, que para mim isso não era apenas um convite, mas era um presente, né? Era um grande presente. E, sem dúvida, reencontrar o Ailton 28 anos depois, nessa outra situação, né? E a gente vai paralelo, mas sempre muito convergente, sempre muito próximo. Também alguém que eu admiro um bocado ao longo desses anos todos, é uma dádiva, né? Quando a gente encontra não só parente, mas irmão de alma, enfim. E esse empenho todo do Careté, que a gente já vem também conversando há alguns anos, e a oportunidade de dividir essas reflexões, para mim é sempre um espaço extremamente privilegiado. Também conhecer a Jo pessoalmente, que ainda não conhecia, e parece um pouco conspiração universal, né? Porque as coisas são tão convergentes. Até mesmo na fala do Flávio, né? Achei muita coisa convergente. Então, tem algumas coisas que aqui, do que eu tinha pensado em falar com vocês, que eu já vou pular, porque eles já falaram, enfim. Né? É como se fosse um script escrito na conexão das almas, né? Isso é bem legal. Já vou pedir desculpas em relação a algumas coisas do texto ali, porque é uma fala muito semelhante ao que eu fiz nesse encontro no Equador, com os povos amazônicos, em Puyo. E eu acabei de chegar de um outro congresso e não tive tempo ainda de traduzir para o português. Então, tem algumas falas ali, alguns textos que ainda estão em espanhol, mas eu acho que não vai atrapalhar, não. Mas o que eu tinha pensado, muito próximo do que a gente discutiu lá em Puyo, só voltando um pouquinho, ainda era essa história, essa questão da cosmovisão ancestral, né, da ancestralidade. E o que eu tenho discutido aí ao longo dos anos, nesse sentido, que é duas, entre várias outras, mas duas características da nossa Constituição, que é a palavra alma e o canto, nesta cosmovisão ameríndia. Né? Para além de filosofia, para além de ideologias, ou para além de pensamento, uma cosmovisão, porque, como já estava antecipado aqui pela Jo, se torna algo muito mais amplo, né? Muito mais amplo. Alguns amigos, alguns parentes de outras nações indígenas já têm falado de uma filosofia ameríndia, né? Na constituição disso. Mas eu até prefiro não comprometer-me muito com a ideia de filosofia, que é muito grega, que é muito datada, muito localizada, né? Ainda que, de maneira mais etimológica, a gente fique com essa coisa da paixão, da filia, né? Do filos, por Sofia, por essa sabedoria feminina, né? Em Sofia. Mas geralmente se esquece dessa raiz etimológica e vira aquela coisa besta, quadrada, chata, racionalista, enfim, puramente cerebral, que, na verdade, não tem nada a ver com a filosofia no seu início. Então, eu ainda prefiro falar de cosmovisão. Mas só para que vocês fiquem um pouco mais tranquilos em relação às anotações e tal, a gente pode dispor isso depois. Tem vários textos já publicados. Na faculdade, eu participo desse CICE, que é o Centro de Estudos sobre o Imaginário, coordeno o LabArte, que é um laboratório experimental de arte e educação, que trabalha com o pessoal da pedagogia da licenciatura, e também de um grupo na Autônoma de Madrid, que privilegia as investigações aí sobre imaginário, cultura e criação artística. E essas coisas todas vocês podem encontrar no marculus.net, que é esse site aqui,
onde tem agenda, tem os textos, tem material didático, fica mais fácil de vocês encontrarem essas referências por lá, quem quiser aprofundar alguma dessas coisas. Marculus, do latim, é martelo de ferreiro, né, que vai dar origem ao Marcos grego, né, que, enfim, martelo de ferreiro, só que o meu sobrenome também é Ferreira, o que, né, demonstra, digamos assim, uma teimosia acentuada, né? Então, é o martelo de ferreiro das ferreiras, na tradição mais lusitana, das mulheres ferreiras, e, portanto, Ogunhê. Muita ligação com Ogum. Enfim, o próximo. Tem algumas publicações onde isso está mais sintetizado. Esse livro, Crepuscular, que é umas conferências que eu dei no País Basco. O próximo, esse está em espanhol, saiu em Madrid, que é Arte, Processo Identitário e Ancestralidade. O próximo, esse aqui, o Diálogos, tem uma série de textos a respeito dos textos sagrados, e eu falo especificamente sobre os textos sagrados na tradição oral, o que pode parecer um paradoxo, né? Mas é só lembrando para esse pessoal que na tradição oral nós trabalhamos com textos sagrados também, né? Não só no hinduísmo, no cristianismo, né? Mas as matrizes ameríndias e afrodescendentes têm textos sagrados na sua oralidade. Tem outro livro do MEC, que é a Educação Antirracista, onde que eu falo sobre isso também, de ancestralidade, e esse sobre negritude, cinema e educação, que são algumas reflexões que eu tenho feito sobre a atualidade do mito, né, no cinema, que talvez seja uma das possibilidades de transmissão mítica, né, no mundo mais urbano, mais ocidental. Mas a grande questão que gerou todas essas reflexões desde 30 anos atrás onde é que se escondem as nossas matrizes de pensamento e alma. E aqui eu uso essa fotografia de uma ex-orientanda minha de doutorado, Luciane Monteiro, da Federal de Juiz de Fora, que trabalhou com os Machacali durante muitos anos, né? Trabalha ainda com os Machacali. E é um fenômeno muito comum nas nossas nações indígenas, inclusive também em alguns quilombolas. Quando chega alguém estrangeiro na aldeia, as crianças e as mulheres vão para as cabanas, aí ficam ali dentro das cabanas esperando para ver o que acontece, até o chefe, cacique, o pajé, sinalizar, geralmente com um olhar, de que está tudo bem, está tudo tranquilo, ou elas permanecem lá. Só que, enquanto se está dentro das cabanas, evidentemente que aquela curiosidade enorme, né, faz com que eles fiquem procurando essas frestas, evidentemente pau a pique, né, ali na fresta da cabana, para saber o que está acontecendo, o que está rolando ali no centro da aldeia. Essa foto da Luciane com os Machacali, para mim, é um raio-x da alma brasileira ou ainda da alma latino-americana. O nosso modo de ser, agir, pensar, amar, compartilhar, está escondido ainda dentro das cabanas. E o estrangeiro, o forasteiro que chegou, se apropriou do pátio central da aldeia e não sai mais. Não sai mais. Que é esse modo ocidental, eurocêntrico, etnocêntrico, machocêntrico, excludente, discriminatório e blá, 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 tudo isso que eu acho que já deve ter sido, né, conversado aí durante a semana. E o que nos agrava ainda mais a situação é que, nesse pátio central da aldeia, quais são os mecanismos que vão reproduzir esse modo? A escola e a universidade. Esses dois equipamentos vão reproduzindo esse modo de ser e dizendo, olha, tudo aquilo que vocês aprenderam em casa é senso comum, é superstição, é crendice, é aquela coisa exótica para, né, celebrar no dia do índio, ou então como aquelas estratégias de tolerância, né? Traz um pessoal para dançar lá alguma coisa do terreiro e tal, mas só naquele momento, depois, né, a festinha, aquela coisa bem exótica. E esse, de uma maneira geral, né, há honrosas exceções, mas, de uma maneira geral, a escola e a universidade vão reproduzindo esse modo de ser como se fosse o modo de ser humano. E não é. E o nosso próprio fica ali escondido. Me parece que nós já passamos da hora, e acho que é o momento apropriado, de, primeiro,
reconhecer esta ancestralidade, reconhecer as nossas matrizes do nosso próprio modo de pensar, agir, refletir, amar e etc., para poder dialogar com o mesmo status com a cultura ocidental. Não se trata de querer eliminar o outro, não é um xenofobismo às avessas, não é para eliminar o diferente, porque nós não pensamos assim. Mas de reconhecer isso primeiro, porque o grande problema é que ninguém reconhece porque não tem acesso, ou já perdeu as suas ligações, a sua sintonia com os seus ancestrais. Reconhecer isso, reelaborar para poder dialogar em pé de igualdade. E aí, o mais interessante, que é talvez o que eu prefiro chamar de aprendizagens mestiças. Fazer essa mestiçagem. Eu acho que mais do que síntese cultural, porque eu tenho certo medo desse hegelianismo que está lá atrás da síntese, que acaba apagando as diferenças. A síntese, ainda que em determinados momentos possa ser um recurso interessante, mas a síntese sempre nos leva a escorregar um pouco por esta coisa que pasteuriza, que elimina as diferenças. O mestiço não. O mestiço, por mais complicado que seja a sua identidade, entre aspas, ele vai ter na cara, na pele, as marcas dessa mestiçagem. E, portanto, as diferenças permanecem sempre em tensão. E, com elas, nós podemos aprender coisas muito interessantes. O outro. Mais um, deixa eu só dar uma... Bom, o que tem de característico no pensamento ocidental que a gente pode marcar essas diferenças? Do meu ponto de vista, entre várias outras coisas, tem duas bases que nos diferenciam muito. Primeiro, é a lógica aristotélica e o pensamento cartesiano. A lógica aristotélica é essa lógica da identidade. A é igual a A, portanto, diferente de B. Eu agrupo os semelhantes num grupo, os diversos do outro, e não pode haver contradição. No pensamento ocidental, eles não conseguem lidar com a contradição. É algo que lhes arrepia o pensamento e o modo de ser. O que complica, porque essa lógica da não contradição nos leva a fazer essas diferenças e logo a hierarquizar. O diferente escorrega imediatamente para aquilo que é desigual, e do desigual escorrega para o inferior. E depois do inferior, a gente já viu várias vezes esse filme, se trata de eliminar o inferior. E as práticas de eliminação mesmo. E o pensamento cartesiano, baseado nessa lógica aristotélica, vai ordenar todo mundo nesta distinção entre uma resistência, um corpo e uma mente separada. Um observador e o objeto separado. E nessas cisões todas, enfim, sempre o pensamento cindido. Nós operamos com uma outra lógica, aliás, com várias outras lógicas, que os ocidentais chamam, por não ter condições de entender melhor, de uma lógica simbólica. O nome é interessante, porque uma das raízes de símbolo é que o sim é juntar, reunir, símbolos, as partes. Então, o pensamento simbólico opera pela junção, pela religação das partes. Aí eu concordo, sim. Trabalhamos desta maneira, pensamos assim, juntando as partes para poder vivenciar esse todo. O pensamento ocidental, analítico, faz o inverso. Em diairesis, ele separa em partes. Portanto, é um pensamento diabolos. Separa em partes. É um pensamento diabólico. O pensamento ocidental analítico. Sem conotação moral, pelo amor de Deus, hein? Não é isso. Mas só para marcar uma dessas diferenças, que é operar na junção, religação das partes, e o outro que separa, disseca e, portanto, perde a percepção do todo. Por isso nós precisamos da natureza, porque nós somos parte dela, ao passo que o modo ocidental opera pela disjunção. O próximo, por favor. E que leva a vários problemas, e que a gente já pensou um pouco,
pensar de maneira excludente, a pensar a identidade como algo estático, a dificuldade de manejar as contradições, a impossibilidade de viver a tensão, a separação entre o sujeito e o mundo, a esquizofrenia, a mercantilização, o consumismo, tudo isso é derivado deste modo de operar o pensamento e excluir o sentimento. De outro lado, nós não separamos isso. A nossa razão é uma razão sensível ao mesmo tempo. O próximo. E que leva a isso. Isso aqui são algumas das cenas do que está acontecendo na Amazônia, do lado peruano e equatoriano. A extração de petróleo acabando com tudo de uma maneira extremamente assassina, inconsequente. Agora, isso. Próximo. Então, a gente teria dois polos na sociedade latino-americana, que dialogam, que entram em conflito. Um patente, que é aquilo visível, do modo ocidental, que é oligárquico, que é baseado nessa estruturação patriarcal, centrada no macho, que é dono, individualista, contratualista, baseado no contrato, e de relações ambientais que são sempre extrativistas. Essa perspectiva do ser humano como senhor do universo. Então, através da ciência previdente, ele controla, explora e extrai da natureza o lucro. Do outro lado, de maneira subterrânea, de maneira latente, a gente tem uma outra estruturação afro-ameríndia. E aí eu gosto de operar também com as coisas mais semelhantes entre esses dois. Há várias especificidades, é óbvio, mas eu gosto de operar pelas semelhanças e, por isso, afro-ameríndia, que tem uma lógica que não é oligárquica, pelo contrário, é comunitária, no sentido de dividir o comum, de decisões comuns, de decisões coletivas, e, portanto, não é patriarcal, mas sim é matrial, é baseado nos princípios femininos de organização do coletivo, por isso, o respeito aos ancestrais, à natureza e à mãe, como extensão da própria terra, é coletiva, não individualista, e além de contratualista, pelo contrário, ela é afetual naturalista. É baseado nos vínculos afetuais e, portanto, nessa relação intensa com a natureza, de que se faz parte. Então, as nossas relações ambientais são conviviais, não são extrativistas. É a perspectiva não de ser senhor do universo, mas de ser irmão do universo. Os bichos, a natureza, a planta, são irmãos. Próximo. E aí, uma grande oposição entre essa potência da ancestralidade, em que nós estamos imersos. Esse aqui é um quadro do Pablo Amaringo, que é um quichua da região amazônica, que eu acho belíssimo, baseado no Ayaskar, em que essa relação de que nós fazemos parte é extremamente complexa. Não tem nada de primitivo, selvagem ou qualquer outro rótulo que costumam impingir as sociedades tradicionais, as comunidades tradicionais, que é o oposto do poder. Essa potência da vivência em profundidade é radicalmente oposta à ideia de poder, que é institucional, que é derivado dessa lógica das organizações no mundo ocidental. Lá a gente tem uma foto do Paulo Vitali, isso também é bem velhinho, mas 85, um processo de reintegração de posse, em que está lá a menina na frente da sua casa, barrando a entrada para o policial, silenciosamente dizendo: aqui não, aqui é a minha casa. E olha só, não sei se dá para vocês verem, mas tem a chupeta pendurada no pescoço. Ninguém ensinou ela, na escola não ensinaram isso para ela. Ela aprendeu isso com seus ancestrais, a defender o que é seu, o que é do coletivo. E o policial, olhando ali com aquela cara desconfiada, entendeu a natureza do afrontamento. Mas o que é mais dolorido? Os dois são negros, cáspita. Os dois são negros. A cara daquele policial é negro. Só que ele está dentro da menor prisão do mundo, que é o uniforme. Ele foi estatizado. Ele já não pensa por conta própria.
Próximo. Esse é o efeito do poder, né? Aqui são quadros do Guayasamín, em Quechua, que eu gosto muito, que acaba expressando não só essa natureza, né, material das nossas sociedades, mas também a capacidade de indignar-se e de denunciar o que acontece. O próximo, o Moitará, que é, enfim, essa prática das trocas, dessas aprendizagens recíprocas. O próximo, e aí vamos para o final, porque hoje que eu já estou perdendo tempo. Nessa questão da ancestralidade, mais uma. Aí, isso. Nessa questão da ancestralidade, que a Job disse belíssimamente bem, e eu costumo enfatizar que é esse traço que nós herdamos e que nos ultrapassa. Nós somos portadores disso. E, nesse sentido, acabamos estabelecendo uma espécie de endividamento. Além da dívida do cartão de crédito, da conta corrente, enfim, todas essas... A gente tem uma outra dívida, que é com quem veio antes, né? Que é essa... Porque esse passado tinha um futuro, tinha um devir, que somos nós. E nós temos essa dívida. E qual seria a natureza dessa dívida? É atualizar essas energias mobilizadoras dessa ancestralidade. E, portanto, encontrar respostas no presente aquilo que nós somos herdeiros. Em outras palavras, essa dívida é sermos nós mesmos. O que aparentemente não é fácil. Sermos nós mesmos, dialogarmos com aquilo que nós somos e não assumir a sombra daquilo que querem nos formar ou deformar. Portanto, nessa perspectiva afro-ameríndia, para ser coerente com esse contexto material, comunitário, afetual, naturalista, anarco-fraterno, porque todos buscam esta autonomia, um estatuto ontológico que é do ser aprendente, nós sempre nos entendemos como seres abertos em construção permanente, e, portanto, que aprendem continuamente, nunca acabados. Um estatuto epistemológico, ou seja, de produção de conhecimento, que é baseado nessa intelecção amorosa. O que o Flávio falava logo no comecinho, né, que eu achei muito coincidente. Né? Essa intelecção amorosa quer dizer o quê? A gente só se empenha em conhecer aquilo que ama. Não é uma decisão racional. Eu não faço... parodiando um pouco a prática acadêmica, né? Eu não faço a escolha do meu objeto de pesquisa de maneira racional. Não. Eu vou querer tentar entender alguma coisa porque eu já amo aquilo. Depois eu vou tentar buscar um argumento racional para explicar o porquê que eu me decidi por aquilo, ou porquê que o tema me pegou. Né? O que eu sempre digo para os meus orientandos, o tema te escolhe. Você o ama muito antes de saber disso. Depois a gente tenta explicar isso de maneira racional. Por quê? Porque nessa nossa matriz, a gente só vai tentar entender aquilo que ama. E, portanto, um estatuto lógico de uma razão sensível, que não se debruça apenas pela reflexão cerebral, mas sim, na possibilidade em espanhol, de uma co-razón. Aqui dentro funcionam duas razões que se juntam. Por isso, essa razão, que também é a razão sensível, né? Que vai se traduzir neste aspecto cuidador ou cuidadora da saúde dos nossos povos, das nossas nações. Mais um, lembrando-me a Couto, importante não é a casa onde nós habitamos, mas onde dentro de nós a casa habita. Porque para onde nós formos, a casa vai junto. Por isso que eu tenho que tentar localizar dentro, onde é que está a minha casa. Finalizando, né, essa aprendizagem no desafio no canto ameríndio, o Ramiz Alia, que é um antropólogo queniano, me dá uma fórmula que eu acho belíssimo. Na matriz africana, não se escolheu pela diáspora. Foi algo absolutamente impingido. Né? No entanto, assim como nas nações indígenas também, o que acabou acontecendo com essa diáspora?
espalhamos-nos por tantas partes que, como dizia o Ailton Krenak antes de mim, agora o mundo é a nossa aldeia. Para nós evitarmos esta armadilha do gueto. Para evitarmos a armadilha da folclorização. Não adianta falar no ancestral, na ancestralidade, como se fosse, sabe, olha, portanto, né, vocês vão ficar vinculados ao passado, né, não tem nada a nos contribuir, mas precisamos preservar, né, como preserva a jaguatirica, como preserva... E aí, então, vocês vão ficar lá quietinho, de preferência quietinhos, né, preservados. Contra essa folclorização e essa despolitização do ancestral como se fosse algo inerte e antigo, a gente precisa pensar nesse desafio. Um mundo como a nova aldeia. E aí sim a necessidade das redes. Só para ficar num pequeno exemplo dessa reverência, né, ancestralidade como dívida, que também se desdobra nesse poder da palavra e do canto. Em Quechua, isso me facilita um pouco explicar. Ao contrário da concepção linear de tempo do mundo ocidental, em Quechua, muito semelhante também com as nossas nações indígenas, passado, para expressar a ideia de passado ou dos ancestrais daquilo que passou, o termo que se utiliza é o mesmo para olhos. Por quê? Porque os meus ancestrais, ou o que eu já vivi, o que eu aprendi, está aqui, ó, na minha frente. É isso que me ajuda a pensar, é isso que me ajuda a tentar encontrar alternativas para os desafios do presente, porque a minha ancestralidade me ancora. Ela está aqui, são os meus olhos, está aqui na minha frente. O presente é isso que eu vivo agora, mas aquilo que chamamos de futuro, que na verdade é uma concepção bem iluminista, porque envolve a ideia de projeto, de futuro controlado, blá, blá, blá. Mais próximo desta cosmovisão ameríndia, seria melhor a gente pensar em devir. O que vai acontecer? Não é necessariamente futuro, mas o devir, o que vai acontecer, eu não sei o que é, eu não vejo. Portanto, é aquilo que eu nunca vi e, portanto, está atrás de mim. O que eles usam é calpa, em Quechua, que é costas. Então, o devir está atrás, porque eu não conheço, não sei como é que é. E a ancestralidade está aqui na frente. É completamente inverso daquela ideia ocidental, né, de um passado atrás, futuro na frente. Não. O futuro está atrás, o devir está atrás. A minha ancestralidade está aqui na frente. Por isso, a necessidade de respeito a essa palavra alma, para encerrar. Próximo. Por que palavra alma? Porque nessas concepções, a palavra não é apenas um signo arbitrário, não é uma convenção. Na minha palavra está a minha alma e, portanto, dos meus ancestrais. Essa minha palavra alma, quando eu estou dizendo aqui alguma coisa, a minha palavra e, portanto, a minha alma habita a alma de vocês. E eu espero que fique por aí algum tempo. Quando vocês falam alguma coisa, a palavra alma de vocês habita a minha paisagem. Por isso que nessa ética da fala e da conversa ameríndia, nós esperamos numa poética do ouvir o que o outro tem para dizer. Quando ele termina de falar, vem o silêncio necessário, eu penso, reflito, vejo onde me toca e aí eu falo. Por isso que os nossos meninos ficam apavorados quando vão as primeiras vezes para a aldeia, né? E ficam assim, né? Sem saber como trabalhar com isso. Porque no mundo ocidental você não ouve o outro, né? Você não ouve, o cara está falando, mas você não ouve e fica esperando ele respirar para poder falar em cima. Né? O cara nem termina de falar, e é aquele combate pela palavra, que é tipicamente ocidental. Aqui não. A palavra alma precisa. Por isso que um dos maiores crimes é amaldiçoar o outro. Porque essa palavra alma se degenera na maldição. Isso já faço a minha homenagem. Aprendi com um dos nossos grandes mestres, acho que o Ailton concorda, que é o Ângelo Cretan.
liderança caigangue, brutalmente assassinado em 80 pelas madeireiras do norte do Paraná. Um pouquinho antes dele falecer, numa manhã fria, na aldeia, todo mundo preocupado, porque era já crônica de uma morte anunciada, o Cretan dizia assim, vocês, com aquela calma, tranquilidade dele de sempre, dizia, vocês estão preocupados à toa. Isso de viver para sempre não acontece. O que vocês chamam de imortalidade, a gente vê nos olhos dos nossos filhos, de barriga ou não. A imortalidade da gente está aí, nos olhos dos nossos filhos, de barriga ou não. Por isso a palavra alma é mais forte do que a morte, porque ela permanece. 30 anos depois do seu assassinato, ele está vivo aqui entre a gente, porque eu, respeitosamente, sou portador da palavra alma, que continua. E aí, finalzinho, o último, mais um, eu queria dedicar isso à minha avó, Maria Silvina dos Remédios Pereira dos Santos, Mongoió, de São Jorge dos Ilhéus, do cujo canto e silêncio eu tentei aprender a minha própria alma. Obrigado.